Este vídeo é sobre o capítulo 3, o assunto é BIOS. Então ele começa com um vídeo, né, onde apresenta aqui o padrão atual, né, de interface, que é o EFI. Né. Vamos mostrar mais algumas coisas aqui. Aqui é uns chips antigos, né, sobre algumas BIOS antigas, né, alguns fabricantes, né. E nessa época a interface era assim. Então, para navegar eram setas, para alterar o valor mais ou menos, salvar F10, F1 para ajuda, os valores default F5. Então não se usava mouse, então era bem limitado, né? E também não tinham tantas configurações assim. Aqui eu tenho a exibição data e hora, os HDs, né, que na época era IDE, hoje é SATA, na época era IDE. Ainda tinha o drive de disquete. Aqui é um AMD Athlon, né, XP2600 é o processador. Versão da BIOS. Frequência de memória. Quantidade de memória, né? Então era dessa forma. Hoje em dia nós temos o EFI. Então ele apresenta nesse modo EZ Mode. Ele aqui apresenta várias informações sobre CPU, placa, inicialização. Então aqui nós temos temperatura da CPU, temperatura da placa-mãe, voltagem da CPU, se a voltagem que está correta, né? Então aqui 3,3 está certo. Aqui 12 volts está 12,09, mas está certo, está próximo aqui. Então aqui ele monitora se a tensão está correta. Aqui rotação do ventilador da CPU. Aqui ventilador que não está instalado, né? O ventilador do chassi do gabinete não está instalado. Aqui eu tenho ordem de prioridade de boot, então a sequência de boot. Então esse é o Easy Mode, modo EZ. E aqui nós temos o modo avançado, onde eu posso configurar, fazer mais configurações CPU, SATA, então eu posso fazer várias configurações aqui. Outra coisa interessante é que existe também o Dual Wi-Fi BIOS. Seria o que? Que eu posso, de repente, a minha ROM, onde fica guardada a BIOS, ser danificada. Ou então, algum problema de vírus. Então, com essa duplicidade, eu tenho a ROM, a BIOS principal, e eu tenho o backup, né? Aqui está estampado main BIOS e aqui backup BIOS. Às vezes é só BIOS M e BIOS B, principal e o backup. Então é interessante que a maioria das placas hoje de ponta vem dessa forma, com essa configuração. Então temos o vídeo aqui, por exemplo, aqui tem temperatura, ordem de inicialização, data, versão da BIOS, algumas configurações, ou se aqui é overclocking, você poder aumentar a frequência do seu processador. Para isso, você precisa ter uma fonte que você vai precisar de mais energia, então a fonte precisa estar preparada, ter potência suficiente para suprir essa demanda, e você pode também perder a garantia do processador, porque você está além da capacidade dele. Aqui também tem, na parte inferior, tem a parte de atualização da BIOS, você pode salvar a BIOS no pendrive, por aí vai. Vamos seguindo. O post, o que se trata o post? O post está na BIOS, ele faz os testes, verificando se o processador está funcionando, se a memória está funcionando, se a placa de vídeo está funcionando. Porque se um deles não funciona, não tem como exibir uma mensagem de erro. Então a forma do post indicar que tem um erro é por bips sonoros. Então
um bip, um sinal sonoro, pode ser falha da memória, 2 bips, erro de paridade de memória e por aí vai. Essa configuração de bips pode mudar de placa-mãe para placa-mãe. Então é importante você tenha o manual da placa-mãe. Se você não tem o manual, geralmente na placa vem estampada o fabricante da placa e o modelo. Você vai no site do fabricante, ou ASUS, Gigabyte, qual seja a fabricante, e pesquisa o modelo. E aí você vai ter acesso ao manual. Então, a gente pode configurar várias coisas várias informações na BIOS. Data e hora, inicialização de discos, se tem overclock, então várias coisas são armazenadas na BIOS. E essas informações são gravadas na CMOS, é um chip que armazena a sua configuração. O que você alterou fica guardado na CMOS. Mas essa memória ROM ela precisa ser alimentada, ela precisa ter uma tensão elétrica. E isso é fornecido com a bateria. Se essa bateria não estiver funcionando, você vai perder a sua configuração. Então você já identifica, se não aparecer a data e hora atualizada, sinal que a CMOS, que a bateria da CMOS não está funcionando. Então aqui nós temos outro exemplo aqui de uma UEFI, né, que aparecem várias informações sobre placa, processador, voltagem da CPU, temperatura da placa-mãe. Então várias informações aparecem aqui na forma de gráfico. E você pode utilizar o mouse. E ela funciona tanto com 32 bits ou 64 bits, não altera em nada. Aqui outro vídeo falando sobre a BIOS. Algumas itens importantes na segurança, né? Uma em relação às senhas, né? Então você tem vários tipos de acesso total, exceto a senha do supervisor, acesso limitado, por exemplo, você pode alterar data e hora, né? Somente exibição você pode só consultar as informações. E sem acesso, você não pode entrar na BIOS. Né? Uma importância grande de colocar senha é se você deixar liberado sem senha, um usuário pode colocar um pendrive com um Linux ou com outro sistema operacional, carregar o sistema e aí ter acesso ao disco rígido. Então, o certo é você bloquear o boot a qualquer meio, exceto o HD. Então, é obrigatório ter acesso primeiro ao HD. Então, você coloca a senha para o usuário não poder entrar e alterar a ordem. Colocar primeiro um CD ou primeiro um pendrive. Então é importante dar senha. Outro item importante é criptografia de unidade, né, do seu disco rígido. Então, se por acaso estiver criptografado e alguém pegar o seu computador, pegar o seu HD, ele não vai conseguir ter acesso a informações confidenciais. Então, se você tem informações confidenciais, sua empresa tem informações confidenciais, é importante que a unidade esteja criptografada.
O LoJack é o recurso de localização de equipamento, né? O equipamento foi furtado e o LoJack te auxilia nesse equipamento. Localizar. Você pode localizar por Wi-Fi ou por IP para ver o último local. Você pode travar o equipamento ou você pode excluir os arquivos. Se for mais importante, você tem backup e você não quer que alguém tenha acesso a essa informação, então você pode excluir as informações. O TPM é um chip utilizado junto com o BitLocker. Então o BitLocker ele armazena a chave tipo criptografia, né? Ele é responsável pela fazer a criptografia dos seus discos. Então ele pode ficar guardado em qualquer lugar, até em e-mail e tal. Uma forma de armazenar é através de um chip, que pode estar na placa-mãe ou outro dispositivo. A princípio não é obrigatório, exceto na versão antiga do Windows, era obrigatório ter o TPM, mas do Windows 8, 10, não é necessário você ter o chip TPM, mas aí também você perde algumas funcionalidades, né? E outra coisa importante também é o Secure Boot, porque ele ativado, ele impede que você debute no sistema com outro sistema operacional. Mas caso você queira, na verdade, dar boot pelo Linux por algum motivo, aí você precisa desativar o Secure Boot. Secure Boot. Também você pode atualizar, né, a BIOS. Né? Isso aí tem que ser feito com cuidado. Ideal você fazer um backup da BIOS. Se você interromper a atualização, você pode perder, danificar a sua BIOS, aí vai ter mais trabalho, mas né, você atualiza a BIOS se realmente for necessário. Aqui esse piscando BIOS é um erro de tradução. Na verdade aqui era flashing, ele quer dizer que estava atualizando a BIOS. Né? Foi traduzido para piscando. Isso aqui entendo como atualizar a BIOS. Então, os laboratórios. Os laboratórios do Windows acho que não eram para estar aqui, é para estar em outro capítulo, deixaram aqui. Aqui um pouquinho falando da lei de Ohm, que ela fala que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Né? Então, e outra aqui também é a potência é igual a tensão vezes a intensidade. A potência é medida em watts, a tensão é volt e a intensidade é ampere. Por exemplo, se eu tenho um chuveiro que vai consumir, então o P aqui vai consumir 5.500 watts, qual seria, numa tensão de 127, qual seria a amperagem mínima para um disjuntor? Então, se eu tenho 5.500, tenho o P, eu tenho a tensão que é 127. Então, o V vai ser igual ao P sobre I, que vai dar aproximadamente 43 amperes. Então, vou precisar de um disjuntor de mais ou menos 50 amperes, que seria um pouco acima dos 43 volts. Mas se eu tivesse, por acaso, em vez de 127, fosse 220, se eu pegar 5.500 dividido por 220, vai dar aproximadamente 25 amperes. Então, se eu tenho uma voltagem maior, eu preciso de menos amperes. Então, aqui ele fala de tensão, né? É força de trabalho para deslocar os elétrons de um ponto ao outro, sendo que a nossa rede
é utilizada a corrente alternada, né? Em cada 1 segundo, os elétrons se deslocam de um lado ao outro 60 vezes. Então, o movimento de vai e vem é corrente alternada, ela muda o sentido 60 vezes. Então, no Brasil, a corrente alternada é de 60 Hz, que é a frequência. E quando a gente utiliza em eletrônica uma tensão, já é corrente contínua. O sentido sempre vai do polo positivo para o polo negativo, né? Nós temos a resistência, né? É a resistência ao fluxo da corrente. Quando a gente está usando chuveiro, o fio esquenta, não é para esquentar, mas esquenta. Isso é efeito Joule. É a resistência que está correndo no fio. Nós temos a corrente, que é a quantidade de elétrons que trafegam no circuito, né? E em um aparelho eletrônico, por exemplo, um computador, então a gente tem a entrada, corrente alternada, de 127 ou 220. De acordo com o equipamento, a origem do equipamento pode vir estampado 110, 115, mas seria 127 volts. E a saída, quer dizer, a energia que vai para o equipamento, ela pode estar em 3,3 volts, 5 volts ou 12 volts, em diversas amperagens. Potência é o trabalho necessário para deslocar os elétrons, que é a tensão, vezes a quantidade de elétrons necessários. Então, para o chuveiro, eu preciso de muito mais trabalho, mais amperagem, mais ampere, para esquentar o chuveiro. E para acender uma lâmpada, a potência é menor. Então, a lâmpada de 40 watts, eu vou precisar de muito menos ampere, menos elétrons. Então, eu já falei que a tensão pode variar, né? 110, 115, 220, 230, mas no Brasil o padrão é 127, 220, exceto algumas regiões que têm uma tensão diferente. Alguns com 110, outros com 240. Nós temos uma fonte que ela tem 3 pinos, que é a fase, o neutro e o terra. Nós temos o botão liga e desliga e tem aqui o seletor de voltagem. E devemos ter atenção com os capacitores. Não devemos abrir uma fonte, porque os capacitores armazenam grande quantidade de energia por muito tempo. Então a chance, a possibilidade de um choque é muito grande. Então só deve abrir quem é capacitado para isso. Aqui na lead on, a gente não tem muito tempo na aula, mas eu vou resolver o exercício. Quem quiser fazer todos pode fazer, mas eu vou resolver. A questão é a questão G. Em relação à oscilação da energia, nós temos blackout, quer dizer, estou sem energia, o transformador queimou, o fusível queimado, estou sem energia. Blackout, que é uma queda na tensão, então ela fica abaixo de 80%, né? Ruído, pode ser um gerador, motor, raio, alguma coisa que está interferindo na minha rede, né? Então isso pode ocasionar um problema no sistema computacional. Pico é um repentino aumento, né, de tensão. E a sobrecarga é um grande aumento de tensão, né, um drástico aumento de tensão por muito pouco tempo, mas é muito grande, né.
Em relação ao pico, às vezes ele ocorre, faltou luz. Quando volta, dá um pico de energia, né? Alguns equipamentos, nós temos o fio de linha, que é supressor de ruídos, de picos. Também de ruído, mas de picos, principalmente. Porque ele tem um fusível. Se vier a tensão aumentar, ele queima e protege o equipamento. O UPS seria o no-break, que se faltar energia, ele alimenta com a energia na bateria. E o SPS é um pouco parecido, mas ele não alimenta por muito tempo. Ele também demora a prover energia. Então a melhor solução é o PS, que é o no-break. Outra coisa importante, não se deve ligar uma impressora laser no no-break. Tá? Ela pode sobrecarregar o aparelho. Aqui sobre RISC e CISC, né? Os processadores iniciaram tudo CISC, né? Eram instruções complexas, era muita instrução, e depois veio o projeto do RISC, né? E usam o RISC, o PowerPC e o ARM, o ARM na verdade não tem fábrica de processadores, é uma empresa que cria projetos. Ela está fazendo até um projeto do ARM para o Apple, né? Então a ARM cria os projetos baseados em RISC. E CISC, no passado se achou que o RISC ia substituir o CISC, mas fica muito caro desenvolver projetos em RISC. Então, hoje que predomina é o CISC, com algumas coisas, alguns conceitos que surgiram com RISC, né? Então, tanto a família Intel, a família AMD trabalha com projetos em CISC, processadores CISC. Aqui fala alguma coisa sobre desempenho da CPU. Então ele fala do hiper. Epa. Do hipertransporte, que é um recurso da AMD para aumentar a velocidade entre a CPU e a ponte norte. Também aqui ele fala do barramento frontal, que é FSB, que ela pode trabalhar a 32 bits ou 64 bits. O que acontece muitas vezes, os computadores atuais trabalham em 64 bits, mas pode acontecer do sistema operacional ser 32. Então o correto é o computador estar trabalhando a 64, o sistema operacional também a 64. Já falei do overclocking, que é você aumentar a frequência do processador, mas você pode perder a garantia, né, que você pode perder, queimar o processador. E tem que ter cuidado também com a fonte de alimentação, se ela é suficiente, que ela vai consumir mais energia. E a virtualização, ela permite que você execute mais no sistema operacional. Então ela virtualiza todo o ambiente, né? Você pode criar várias máquinas virtuais. Isso precisa ser habilitado em geral, precisa ser habilitado na BIOS. Aqui fala um pouco dos processadores multicore, que são vários núcleos, né? E também tem o TRID, que é um conjunto, uma sequência de comandos. Então, num núcleo eu posso ter dois threads funcionando, como se fossem dois programas sendo executados ao mesmo tempo, né?
E o fato de eu ter vários núcleos, dividindo o trabalho em vários núcleos, eu reduzo também a tensão necessária. Se fosse um núcleo só, se fosse um processador só, eu precisaria de uma frequência altíssima. Então, dividindo o trabalho por vários núcleos, eu tenho melhor eficiência energética. Temos também a GPU, que ela processa a parte de gráfica, né? Ela utiliza cálculos matemáticos para, por exemplo, jogos. Outra coisa importante também, cai em questões aí, prova, é que as CPUs usam um bit NX, que também é chamado de bit de desativação, de execução, para tentar ataques de malware, vírus. Aqui a gente já falou do processador, que ele pode esquentar, então precisa estar a fonte ter capacidade, mas também precisa, além da fonte alimentar o processador, se eu fizer overclock ele vai esquentar, eu também preciso melhorar a refrigeração, né? Então tem ventilador de gabinete, que é uma medida ativa, uma solução ativa. Eu tenho dissipador térmico, que é uma medida passiva. Se eu reduzir o clock do processador, também é uma medida passiva. O ventilador da CPU é uma solução ativa. Eu também tenho o ventilador da placa gráfica, né? E eu posso fazer resfriamento usando o líquido, né? Aqui eu falo um pouco de RAID, que é tipo uma matriz, eu crio uma matriz de vários HDs, onde existe espelhamento, quer dizer, o que está em um HD vai aparecer em outro, eu perco espaço de armazenamento, mas eu tenho mais segurança, né? E eu também divido blocos do meu disco na verdade, em vários discos. Então, na hora que eu precisar gravar minha informação, eu vou gravar essa informação em diversos HDs ao mesmo tempo, em vez de gravar um só. Então, o tempo de gravação é reduzido. Então, esse stripping seria dividir em várias unidades, né? Um pedaço em cada unidade. Espelhamento seria a cópia, o espelho dos dados. Paridade é quando ocorre algum erro, né? Ele verifica se ocorre algum erro. E também tem dupla paridade, é quando ocorre erro em duas unidades. O nível de RAID 0, eu preciso de 2 unidades de armazenamento. No RAID 1, 2 unidades. No RAID 5 e 6, 3 unidades. No nível RAID 10, que é o 0 e 1, eu preciso de 4. Então, neste, ela apenas divide o volume em 2 unidades. Se eu perder um disco rígido, uma unidade, eu vou perder a minha informação, que não tem uma cópia, né? Só está dividido, então vai ser mais rápido, né? Espelhamento é bom porque os dados são seguros. Se perder uma unidade, eu tenho a outra, mas eu também vou perder a metade do espaço disponível, né? Eu tenho 2 HDs, um é só fazer a cópia, né? No strip de paridade, onde se divide a informação entre as unidades, eu preciso no mínimo de 3, usando o RAID 5, e dupla paridade, isso ocorre no nível 6, tá? Isso aqui demora tempo. Essa solução ela demora tempo para reconstruir, né, recuperar a falha. E já no RAID 10, eu preciso de 4 unidades, porque eu vou fazer a distribuição e fazer o espelhamento, né? Então eu vou ter desempenho, capacidade e alta confiabilidade.
Então aqui no RAID 0, ele coloca um pedaço no disco 0 e outro pedaço no outro bloco no disco 1. Um pedaço no disco 0 e o outro pedaço. Esse é o RAID. Mas se eu perder isso aqui, eu perdi metade das minhas informações. No RAID 1 é o espelhamento. O que eu tenho no disco 0 eu tenho no disco 1. Mas aí estou gastando metade do meu espaço para fazer o... Eu tenho cada HD de 1 GB, eu vou gastar 1 GB só para fazer a cópia. No RAID 5, ele perde uma parte de cada unidade para fazer controle de paridade. E na dupla paridade, ele perde aqui 2 blocos aqui. Ele perde mais espaço dos discos, mas eu tenho também uma garantia maior. Mas se ocorrer uma falha, ele vai demorar tempo para reconstruir esses blocos. No RAID 10, ele tem, a nível de RAID 1, ele tem o espelhamento, né? Mas a informação também é distribuída, né? Então eu tenho a mesma informação. Então quando ele vai gravar, ele grava tanto a informação aqui, espelha aqui, e grava a informação em outra unidade. Então eu não preciso gravar tudo num disco só. Eu gravo uma parte da minha informação no disco e outra parte no outro disco. Então ele vai ter maior eficiência. E também não tem problema de perda porque está tudo espelhado. Então a quantidade mínima de discos são 4 unidades. Aqui ele fala um pouquinho de portas antigas, tipo interface paralela, o RS-232, que era utilizada para conectar uma impressora matricial. Ainda se usa, algumas pessoas usam matricial, principalmente por causa de impressão em mais de uma via, usa carbono, né? Tem serial, então tem alguns conectores que não se usam, estão em desuso, né? Serial, por exemplo, leitor de cheque, então precisava instalar um leitor de cheque no passado, era serial. Joystick, tinha uma porta também para joystick, uma porta de 15 pinos. 2 conectores, um para mouse e outro para teclado mouse. Hoje, em geral, vem só um, né? Às vezes vem metade verde, metade azul. Parte de áudio também. Existem hoje outras conexões. Para vídeo, VGA ainda é utilizado para desktop, notebook não vem mais com porta VGA. DVI também está em desuso. E hoje se utiliza muito HDMI, que veio da TV, então foi incorporado primeiro às TVs, depois foi incorporado aos computadores. E DisplayPort, que é muito utilizado para ligar projetores e tal. Que é longe, né? Telão, a gente usa DisplayPort. Nós temos também vários tipos de USB, né? Geralmente agora estão utilizando muito o tipo C, até para carregar mais rápido, ele é energizado. Então são vários. Esse conector tipo B é muito utilizado, era muito utilizado em impressora. Nós temos também SATA, né, com 2 SATAs para disco, né. Aqui o eSATA para dispositivos externos, tipo HD externo. Nós temos o par trançado. A parte da rede vai vir em outro capítulo, que trata de rede. Mas o conector RJ45 é para rede, né, internet, e o RJ11 é telefonia, né. O par trançado é para evitar 2 fios paralelos podem criar um campo magnético, então ele é trançado para reduzir o efeito desse campo magnético. Nós temos cabos coaxiais também, por exemplo, para usar em TV.
No Rio, a NET utiliza dentro da residência, apesar que na rua ela está usando fibra ótica, mas dentro da residência ela utiliza cabos coaxiais, que é um fio de cobre, né, com uma capa de plástico, né? Depois vai ver mais sobre cabo coaxial, comparação entre fibra ótica, cabo coaxial e pá trançado. Aqui é o SCSI, que era para discos, né, unidade de disco, mas também está em desuso. Praticamente se usa mais SATA. Nós temos também a parte de configuração de tela, então o tamanho da tela, resolução do monitor, resolução nativa, modo nativo, conectividade, isso aqui cai em prova. Essas informações aqui são ótimas para cair em prova. Nós temos também outros termos aqui de relação ao monitor, né? Se é entrelaçado, não entrelaçado. É bom para cair em teste isso. Aqui, os primeiros monitoram CGA, EV VGA, Super VGA, HD, Full HD e por aí vai. No Brasil, em geral, notebook vem tudo HD. Tem uns computadores ainda que são vendidos Full HD, mas geralmente, por exemplo, da Samsung, vem só com 4 GB de memória RAM e tal, então às vezes não são. A única vantagem seria Full HD. Então, se você é importante que seja Full HD, você compra, mas aí você vai perder outros quesitos. Em geral, uma questão no Brasil de redução de custo, em geral as telas dos notebooks são HD. Voltando aqui, o HD é 1280 por 720. Tá. Podemos também utilizar vários monitores. Então, se eu liguei um monitor ao meu notebook, eu posso escolher se vai apresentar na tela 1 ou na tela 2. Eu posso passar na tela 2 uma cópia do que está aparecendo na tela 1, ou eu posso estender a minha tela 1. Então eu posso abrir mais aplicativos na tela, né? Então aqui é a tela de configuração dos monitores. Aqui ele fala a atualização da placa-mãe, né? Cuidados que precisam ter, várias etapas para atualizar uma placa-mãe. É importante sempre ter um manual da placa-mãe, tá? Então quer fazer etapas da placa-mãe, atualização da placa-mãe, atualização do CPU. Por exemplo, se eu tiver um i3, quiser trocar o i3 por um i7, eu tenho que verificar qual é o socket. Então, se é um LGA número tal, então tem que ser o mesmo LGA e tem que verificar se a placa-mãe suporta. Que tem placa-mãe que suporta o i3, Celeron, i3, i5 e i7. Tem placa-mãe que aceita só i3, i5, Celeron, i3 e 5. Então tem que ter cuidado se você quiser fazer um upgrade do seu processador. Aqui também fala de atualização do armazenamento, do SATA. Aqui ajuda de periférico. Você pode adotar sem fio, né? Ele fala algumas informações aqui sobre isso, mas tudo muito simples. Aqui ele fala de fonte, né? Então verifique se a fonte de boa qualidade. A pessoa fala que tem fonte nominal real. A fonte, que seria a fonte correta, é aquela que realmente entrega. Se é de 500 watts, é 500 watts. Tem fonte que no pico não entregam o que ela promete. Então, qualquer fonte de menos de R$150, cuidado que ela pode não ser uma boa fonte.
As fontes, as boas fontes são R$500, R$600 ou mais, né? Aqui é interessante, isso aqui a gente vai fazer na aula online, que é verificar qual seria, de acordo com a situação, qual seria a melhor placa de vídeo, RAM e armazenamento. Então dei uma estudada nessa parte. Então tem vários exemplos aqui, né, vários exemplos. Então você vai aqui encontrar qual seria a placa de vídeo indicada, qual seria a placa de vídeo, é o básico, é um board, né? Qual a melhor escolha. Aqui, qual seria o processador ideal, qual seria a RAM. Padrão, máximo, mínimo. Lembrando que, não, vou colocar o máximo, mas aí você vai gastar dinheiro. Então você tem que verificar aqui se realmente precisa do máximo. Aqui outra configuração. Aqui um exercício. Aqui o TIC Client, o TIC, ele é basicamente o computador que a gente está vendo, né? CPU, RAM, tudo certinho, igual parecido com o que a gente está trabalhando. O TIC Client é um computador que ele não vai ter o disco rígido, tá? Nem sistema operacional, mas ele precisa de o quê? De rede, é obrigatório, acesso à rede é obrigatório, porque ele vai carregar o sistema operacional em um servidor, né? Então isso torna mais barato o custo de uma instalação. Então eu vou precisar instalar 500 computadores no call center, então vai reduzir bastante o custo, né? No call center, o funcionário vai ter acesso a um programinha que pode estar na web, que é de atendimento ao cliente. Então, não precisa, não vai rodar, executar nada muito poderoso. Nós temos o NAS também, que é um sistema de armazenamento, né? Conectado à rede. Então, alguns NAS já vêm com a placa de rede, vem com a NIC para conectar direto na rede. Eu não preciso estar ligado ao computador. Vai ter um gerenciamento remoto a ele, mas a princípio ele não precisa estar, ele precisa estar na rede só. E a gente vai encerrando falando dos métodos de descarte. Isso aí pode variar de país para país, então as pessoas têm de saber do seu país quais seriam as orientações para descartar bateria, monitores, cartuchos, toner, solvente químico, celulares e tablets, porque eles possuem produtos químicos, então eles são produtos perigosos. Aqui ele fala de segurança e fala de folha de dados de segurança, SDS, que é uma ficha que fala traz informações ou resume informações, identificação de material onde inclui ingredientes perigosos que podem afetar a saúde da pessoa. Então, numa empresa, tudo que pode afetar a saúde de alguém precisa estar documentado nesse documento. E cada vez isso é mais cobrado, né? Aí a gente encerra, porque acho que agora acabou. Então ele fala de compreensão do descarte e tal. Aí o resumo do capítulo 3. Aí a gente encerra o capítulo 3. Né? Encerramos então essa aula.